Ei, gente, tudo bem? Professor Vinícius, mais uma aula de filosofia do ensino médio. O tema hoje é metafísica. Metafísica, qual a essência das coisas? Isso mesmo, esse é o projeto desse segundo trimestre. Essência, coisas, são palavras que parecem ser difíceis ou parecem ser muito fáceis, mas a gente vai entender um pouquinho sobre o conceito da metafísica na filosofia. Primeiro, como entender a metafísica? Segundo Aristóteles, a metafísica parte do princípio de além da física. Como entender isso, professor? Além da física? Justamente. Lá na Grécia Antiga, Aristóteles deixou uma série de obras publicadas. Porém, algumas de suas obras não tinham título. Então, o que os filósofos pós-socráticos ou pós-Aristóteles fizeram? Catalogaram essas obras como além da física. Então, deram esse conceito de metafísica para estudar e aprofundar o conceito da essência. Aristóteles buscava responder questões que não eram voltadas para o conceito lá dos pré-socráticos, e sim para as ações humanas. O que eu sou, para que eu sou, o que eu sirvo, para que eu sirvo. Calma, gente. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso nos esquemas ou no cronograma que Aristóteles monta para tentarmos entender como funciona a essência, como funciona o conceito e para que as coisas surgem. Aristóteles divide como 4 causas da metafísica. Quais são elas? Por quê? Com sentido de pergunta. Como? Com sentido de pergunta. Quem? Com sentido de pergunta. E o quê? Perceberam que o sentido da pergunta é chamado de maiêutica na filosofia. Quando você questiona, quando você busca perguntas para obter determinadas respostas ou várias fontes de resposta. Aí a gente percebe que Aristóteles questiona justamente qual o sentido de tudo. Quando se fala de sentido, se fala de essência. Quando se fala de essência, se fala justamente de objetividade. Mas na filosofia, nada é objetivo. Na filosofia, muitos dos conceitos são interpretativos, porque dependem de muito aprofundamento e estudos para podermos defender determinado conceito. A metafísica, ela é composta de ramos. Que entre esses ramos da metafísica, nós temos a filosofia praticada como pensamento filosófico. Isso mesmo, o pensamento voltado para o conceito do ser como tal, o absoluto, Deus, o mundo e a alma. Essas perguntas, esses questionamentos, essas afirmações têm respostas? Para a filosofia, sim, porque elas são abordadas no conceito da ética, da lógica, da epistemologia. A metafísica engloba todo o conceito que envolve as ações humanas. No decorrer do capítulo, no decorrer do trimestre, nós vamos aprofundar em cada conceito. Vocês não vão ficar loucos, fiquem tranquilos, tá? O máximo que vocês podem virar é um filósofo contemporâneo, mas fiquem tranquilos. Lembrando que o nosso tema, voltado para o conceito do projeto desse trimestre, é qual é a essência das coisas. Essa imagem é uma imagem um tanto quanto assim espiritualista, é uma imagem que traz um conceito de o que sou, para que sou, o que penso, a meditação. Vocês podem associar essa imagem a vários aspectos, mas é partindo desse princípio que nós vamos justamente estudar qual é a essência das coisas na metafísica. Professor Vinícius, mais uma aula de filosofia do ensino médio.